Alô, alô, Brazucas, estamos de volta para recordar mais um grande momento do futebol brasileiro. Desta vez, nós não vamos falar de campeonato brasileiro, não. Não vamos não. Vamos falar de Jogos Olímpicos. Por quê? Porque em julho começa os Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão. E nós vamos trazer para você as conquistas da seleção brasileira nos Jogos Olímpicos. Tanto a seleção masculina quanto a feminina que fizeram bonito em algumas edições. E nós vamos começar com a primeira medalha conquistada pela seleção brasileira. Estou falando da medalha de prata em 1984 nos Jogos Olímpicos de Los Angeles. O futebol na Olimpíada de Los Angeles em 1984 foi disputado por 16 seleções, essas divididas em 4 grupos, classificando os 2 primeiros de cada chave para a segunda fase. A novidade desta edição foi a participação de jogadores profissionais, mas com a condição de não ter participado de uma Copa do Mundo. O futebol brasileiro participava pela 7ª vez dos Jogos Olímpicos, mas nunca havia conquistado uma medalha. O time brasileiro, comandado pelo técnico Jair Pisserni, foi formado por 12 jogadores do Internacional de Porto Alegre, 2 do Guarani de Campinas, 2 da Ponte Preta, um jogador do Corinthians, do Flamengo, do Fluminense, do Santos, Figueirense e do Aimoré do Rio Grande do Sul. Na fase de grupos, a seleção brasileira superou a Arábia Saudita, a Alemanha Ocidental e Marrocos, classificando-se juntamente com os alemães para a segunda fase. Já nos outros grupos, França, Chile, Iugoslávia, Canadá, Itália e Egito garantiram as suas vagas. Nas quartas de final, o Brasil eliminou o Canadá por 5-3 nos pênaltis. A Itália passou pelo Chile, já a Iugoslávia superou a Alemanha Ocidental e a França venceu o Egito. Nas semifinais, a seleção brasileira venceu a Itália por 2-1 na prorrogação, gols de Gilmar Popoca e Ronaldo para o Brasil e Fana para os italianos. A outra vaga para a final foi francesa, que passou pela Iugoslávia vencendo por 4-2. Na final, a seleção da França levou a medalha de ouro, vencendo os brasileiros por 2-0. A seleção brasileira conquistou a medalha de prata disputando 6 jogos, vencendo 4, empatando 1 e com apenas uma derrota. Fez 9 gols e tomou 5. O artilheiro brasileiro na competição foi Gilmar Popoca do Flamengo, que fez 4 gols. O time que jogou a final foi Gilmar Rinaldi, Ronaldo, Pinga, Mauro Galvão e André Luiz, Dunga, Ademir Keifer e Tonho, depois Milton Cruz, Silvinho, Gilmar Popoca, Iquita e depois Chicão. O técnico Jair Pisserni. E quem vai nos ajudar a contar essa história foi um dos destaques daquela competição. Estou falando do ex-zagueiro Pinga. Mas antes não deixe de curtir e também de se inscrever no canal Brazuca. Tudo bem, Pinga? Boa noite, tudo bem, graças a Deus. É um prazer a gente estar conversando contigo aí, recebi o convite e estar participando do teu programa, é um grande prazer a gente estar juntos aí. Certo. Vamos recordar um pouquinho dessa conquista, né? Primeira conquista em relação às Olimpíadas do futebol brasileiro, a medalha de prata em Los Angeles em 1984, onde você fez parte dessa história. Eu fui convocado, né, para essa seleção e depois, felizmente, com o passar do tempo, de jogos e treinamentos, essa seleção ela foi desmontada e a CBF achou por bem convocar o clube que estava melhor ranqueado em 84, e infelizmente era o Internacional. Então a base da seleção ela foi composta todo pelo grupo do Internacional. Aquele grupo titular do Internacional, apenas 2 jogadores não foram, né? O Aloísio, que era o meu companheiro de zaga, e Rubem Paz, que era o uruguaio. O restante do grupo foi todo composto a equipe profissional do Internacional. E em 1984, estava começando a carreira no Internacional, mas ele já vivia o ambiente de seleção. Como é que era aquele momento para você? Eu já estava me acostumando, já estava ficando bastante ambientado, né, com a seleção, e eu não tive maiores problemas de adaptação.
Sim. Então, com a convocação do restante do grupo do Internacional, facilitou mais ainda, porque eu já estava ambientado em grupo, já estava ambientado com a comissão técnica, em diretoria, e para mim facilitou e muito a chegada dos meus companheiros aqui do Internacional. Então, por isso que a gente teve uma facilidade muito grande de entrosamento e ambientação dentro da seleção brasileira. Naquela ocasião, o técnico já era o Jair Pisserni, mas antes da convocação oficial da seleção brasileira, a seleção disputou alguns amistosos, né? E você Sim, disputou sim. esses jogos. O que você se lembra desses jogos preparatórios? E não foi fácil, É, porque a seleção vivia um momento de transição, né? Vivia um momento é, complicado. nós fizemos uma preparação na Toca da Raposa, em Belo Horizonte, a outra parte da preparação no Rio de Janeiro e uma terceira parte aqui em Porto Alegre, no Beira-Rio. Então, Sim, nós tivemos jogos contra equipes locais, tivemos a oportunidade de jogar contra o Curitiba, no Couto Pereira, essa seleção que ainda não, o Internacional ainda não representava essa seleção, foi uma primeira convocação, e então diariamente a gente jogava. Quando fomos concentrar em Belo Horizonte, a gente treinou, foram jogos treinos contra equipes locais, no Rio de Janeiro a mesma situação, aqui no Beira-Rio, que a gente não teve uma condição de fazer um jogo amistoso, mas em Curitiba nós fizemos, inclusive, uma preliminar de um jogo principal da seleção brasileira, e com a seleção olímpica a gente fez esse amistoso lá em Curitiba contra o Curitiba. aham. Após, após esse jogo, essa seleção ela foi desmontada e aí nós nos reunimos aqui em Porto Alegre já com o grupo do Internacional. Alguns jogadores permaneceram na seleção e o Sim. restante foi formada com o grupo do Internacional. E como é que foi para o grupo do Inter receber a notícia que iria representar o Brasil nos Jogos Olímpicos? Olha, foi uma das melhores notícias que aconteceu dentro do Beira-Rio, porque reviveu um período antigo do Internacional, no qual ele representou um Pan-Americano. A equipe do Isso. Internacional representou um país num Pan-Americano, e agora tivemos a oportunidade de representar o país novamente numa Olimpíada. Então foi maravilhoso presidência, para o clube, para o grupo de jogadores, a gente ter essa condição de mais uma vez representar o Brasil. Então, foi maravilhoso para todo mundo. Como é que foi chegar aos Jogos Olímpicos, disputar e conviver com os grandes atletas, todas as modalidades, o ambiente das Olimpíadas, como é que foi para vocês? Até porque o ambiente do futebol é completamente diferente, né? E uma curiosidade que nós ficamos na UCLA, né, a Universidade Uhum. Católica de Los Angeles. Então, dentro da concentração, dentro da universidade, existiam várias modalidades. Nós ficamos juntos com vôlei feminino e masculino, basquete feminino e masculino, atletismo. Então, a gente teve essa condição de conhecer outras modalidades, atletas de outras modalidades do Brasil e de outros países também. Então, Sim, era sempre, todo dia a gente tinha uma novidade, todo dia a gente tinha um encontro, porque nós, no refeitório, café da manhã, almoço, lanche e janta, a gente tinha essa condição de conhecer os atletas que iriam representar o país em outra modalidade, conhecer outros países que estavam lá também, outros idiomas, outros costumes. Então, para nós foi também quase perfeita essa convivência dentro da universidade lá em Los Angeles. e como é que foi participar da abertura dos Jogos Olímpicos? Olha, foi algo que eu não tive a condição de participar do Mundial. Sim, Tive uma lesão e a minha participação em seleção brasileira ela foi abreviada. Mas a emoção que a gente tem de estar ali num estádio com mais de 120 mil pessoas,
dentro do Rose Bowl, é indescritível, não tem, a gente não consegue imaginar que um dia a gente estaria representando o país dentro de uma Olimpíadas, numa abertura, num ginásio com uma superlotação, a bandeira do Brasil tremulando na tua frente, tu sabendo da responsabilidade que tu teria para representar o país, e foi muito emocionante. Foi selecionado alguns atletas, né? Não foram todos que foram selecionados para ir para a abertura, mas felizmente o futebol estava lá e estava lá nesse momento aí histórico para o país. E para mim também, né? Sim. E vocês foram para os Estados Unidos, mas não como favoritos, né? Até porque a seleção ali formada na última hora, a seleção, vocês viajaram com muita desconfiança. Com certeza, porque infelizmente a imprensa do centro do país, ela muitas vezes ela não tem uma confiança ter o sul do país como favorito em qualquer competição que clubes aqui do sul do país entram para disputar. Então, como essa seleção ela foi formada com a base do internacional, existia uma desconfiança, sim, que a gente não iria ter um sucesso tão grande como a gente teve lá. E nós também tivemos que provar isso, né? Principalmente Sim. para a imprensa brasileira, para as pessoas que estavam nos acompanhando, o povo brasileiro, e nós entramos e conseguimos adquirir a confiança aí da imprensa, da torcida durante a competição, porque nós iríamos enfrentar selecionados de outros países, e nós praticamente era um clube, com alguns convocáveis que ficaram ali junto com a gente. Então, existia sim uma desconfiança da imprensa, da torcida, mas com a nossa competência e com a união desse grupo, aí, a gente conseguiu reverter tudo isso. Já falando dos jogos, né? O Brasil enfrentou na primeira fase a Arábia Saudita, a Alemanha e Marrocos. Que você, 3 vitórias, grandes vitórias. Que você se lembra desses jogos? Ah, ah, eram seleções que a gente não tinha conhecimento nenhum, que dificultou esses confrontos aí, era a dificuldade que a gente tinha para saber qualidade de jogadores, se existia ou não algum tipo de jogada ensaiada que a gente deveria se prevenir, em equipes da Ásia, da Europa, e a gente, infelizmente, não tínhamos conhecimento do que iríamos enfrentar. Mas também Sim. a grande vantagem que a gente teve foi que o Jair Pisserni usou a maioria dos jogadores do Internacional. Por que que ele teve essa percepção? Num grupo que estava entrosado, nós estávamos Sim. disputando o Campeonato Brasileiro e ele teve essa percepção aí de usar o grupo, usar o entrosamento do grupo, com o lateral direito do Corinthians, Ronaldo, e o meia esquerda, que era o Gilmar do Flamengo. O restante era tudo da equipe do Internacional. E assim a gente foi vencendo jogos, encantando e admirando, sendo admirado por torcedores dos Estados Unidos e o restante do país aqui. Ele apostou, além do entrosamento, uma equipe muito competitiva, né? A gente tinha um grupo altamente qualificado, né? E Sim. eu tive a oportunidade de jogar ao lado do Mauro Galvão. Para mim, é um dos maiores zagueiros que eu vi jogar e que eu tive a oportunidade de atuar ao lado dele. Então, por aí a gente Sim. já vê a qualidade que era o nosso grupo. Um lateral direito do Internacional era o Luiz Carlos Vinck, mas ficou na reserva para esse Ronaldo. Na frente do meio-campo, nós tínhamos um Dunga, tínhamos um Ademir Keifer e um Gilmar,
um meio-campo de altíssima qualidade. Após os jogos, os treinadores, eles procuravam a nossa comissão e eles ficavam encantados com o entrosamento que tinha aquela seleção brasileira. E aí o Jair Pisserni, junto com o restante da comissão técnica, ele explicava o que tinha acontecido. Olha, existiu a primeira formação de uma seleção brasileira e essa segunda formação era um clube do Brasil que estava representando o país e a seleção brasileira. E eles entendiam o porquê do nosso entrosamento, porquê da nossa superioridade dentro do campo, o restante das seleções. E depois dessa bela campanha na primeira fase, aí veio as quartas de final contra o Canadá. Normalmente, Sim, numa Copa do Mundo, o Brasil é amplo favorito, sempre vai ser contra o Canadá, mas o jogo foi complicado, né? foi um jogo duro. Eu lembro que não só contra o Canadá, nós tivemos outros Sim. jogos duríssimos ali, inclusive jogos que foram resolvidos em penalidades máximas, né? Então, nós vamos atuar contra o Canadá, foi o que eu te disse na primeira parte. A gente não Uhum. tinha informação Sim. da qualidade de jogadores, o que a gente iria enfrentar. Então, dentro do campo, a gente tinha que reconhecer o adversário, nos adaptarmos rapidamente a estilo, a modo de jogo, esquema de jogo do adversário. E contra o Canadá não foi fácil, não, também. Uma partida bastante difícil para o Brasil. Aí a semifinal, a campeã mundial, a Itália. É. Como é que o Brasil se preparou para esse jogo? Até porque tinha aquele sabor especial, Copa de 82, Itália eliminou o Brasil naquele fatídico jogo de Sarriá. Tinha um sabor especial? Houve uma preparação especial para essa partida? A gente não tinha como não pensar no que tinha acontecido, né? Há 2 anos atrás, o Brasil, com uma seleção que foi considerada uma das melhores seleções que participaram daquele Mundial, era um futebol que encantava o mundo. Aí a gente já tinha uma noção, né, do que nós iríamos enfrentar. Um país europeu, uma tradição em campeonatos mundiais, de jogadores, de formação de jogadores, de competições, a gente já sabia mais ou menos o que iríamos enfrentar. E não foi diferente também dos outros jogos, né? Uma dificuldade enorme, no qual o adversário tinha jogadores de alta qualidade também, assim como nós, e dentro do campo foi mostrado ali que não foi fácil, não foi um jogo fácil também, assim como os demais jogos contra a Itália, não foi fácil. E uma curiosidade que aconteceu de pós-jogo foi que o Enzo Bearzot, que era o treinador da Itália, perguntou para o Gilmar Rinaldi, que era o nosso goleiro, se eu já estava participando da seleção principal. E o Gilmar disse que não. Era um jogador novo, que recém estava sendo convocado para participar de seleção brasileira, que eu ainda tinha uma trajetória muito grande pela frente. E ele se admirou muito com a qualidade do meu jogo e fez esse questionamento aí. Sim, olha só que moral, hein? É, Elogio do técnico campeão do mundo. é, Foi, era uma Itália que já tinha Baresi, Massaro, jogadores que disputariam a Copa depois pela Itália. é verdade. A gente já tinha uma noção, a partir do momento que a gente ficou sabendo que iríamos enfrentar a Itália, a gente já tinha uma noção do que realmente iria acontecer. Sim, Uma seleção com jogadores de qualidade, uma seleção que com certeza iria trazer grande dificuldade para o Brasil, que foi o que aconteceu. O jogo foi um jogo pegado, um jogo duro, um jogo bem disputado, que não foi fácil para o Brasil passar para a próxima fase, não.
Pois é. Aí a grande final contra a seleção francesa, outra Da seleção França. forte, É, campeã da Eurocopa em 84. Foi um jogo complicado. é E verdade. para você, depois de tanto tempo, o que faltou para a seleção brasileira conquistar a medalha de ouro e vencer a França? Ah, nós, na nossa concentração, a gente sabíamos que, ó, daqui a um dia, 2 dias, a gente iria voltar para o Brasil. A gente não teve uma preparação adequada, né? Uma concentração Sim, suficiente para nós irmos para essa decisão. Tá? Existiu naquele período lá, a maioria do grupo, não todo o grupo, mas a maioria preferiu sair, fazer compras, conhecer um pouco mais de Los Angeles e não tivemos uma concentração suficiente para que a uhum, gente entrasse e encarasse aquela decisão como deveríamos encarar. E sim, entramos e deu no que deu, né? Perdemos de 2-0, um jogo que a gente sabíamos que tinha a condição de enfrentar a França de igual para igual, sabíamos que tinha a condição de vencer a França, mas infelizmente naquele dia, naquele momento, a gente não jogou o suficiente para que a gente vencesse a França da maneira como a gente vinha vencendo os outros jogos. claro que no momento, na hora, aquele sentimento de frustração, mas passar tanto tempo agora, dá aquela sensação de dever cumprido, uma seleção que foi em pódio, conquistando a medalha de prata. Olha, a sensação foi de frustração, sabe? O dever não foi cumprido, a gente tinha um objetivo traçado, tá? Sabíamos que tinha ah, as mesmas condições que qualquer outra seleção. Se a gente tivesse um pouquinho mais de foco no jogo, se a gente tivesse um pouquinho mais de paciência, de dedicação, nos entregarmos um pouquinho mais, com certeza a gente iria trazer a medalha de ouro. E, infelizmente, até a última Olimpíada era inédita para o Brasil. Sim, Assim como a medalha de prata, foi uma conquista que o grupo conseguiu, uma medalha inédita no futebol, a gente ficou com aquele sentimento de frustração, porque sabíamos da condição do grupo, sabíamos da condição do grupo, sabíamos que tínhamos uma oportunidade e que não era tão difícil quanto aparentava, porque não tinha um selecionado superior ao nosso. Não tinha um favorito que iria chegar e bater a seleção brasileira facilmente. sim. Então, no momento que a gente mais precisava de dedicação, de concentração, de foco, infelizmente a gente não teve e acabou acontecendo que nós tomamos 2-0 da França. A França. Primeiro, para você, o valor dessa medalha de prata e se você ainda guarda ela ainda com carinho. Ah, com certeza. A camisa da, do último jogo da seleção está comigo, a medalha também está comigo, bem guardada. Eu, em momentos oportunos, eu levo a medalha, mostro para as pessoas, deixo que elas toquem, deixo que elas vejam, mas eu não me desfaço, não empresto, não dou, porque com certeza eu jamais terei essa oportunidade de participar até mesmo de uma comissão de algo parecido de uma nova Olimpíadas. Então, isso para mim é único. Então, a gente tem que tratar com carinho, tem que tratar com respeito. Uma conquista que não foi tão fácil assim. Tivemos problemas, tivemos adversários que complicaram a nossa trajetória. Então, a gente tem que ter orgulho de representar o país, ser medalhista de prata numa Olimpíadas e ter que tratar com muito carinho. E eu trato a minha camisa, que eu participei do jogo, e essa medalha aí com muito carinho. Verdade. O Pinga, ao longo da carreira, foi vencedor no Inter, no Corinthians, chegou até, devido à lesão, infelizmente não seguiu na seleção brasileira, senão seguiria. É,
mas você se sente um jogador realizado? E outra, agora estamos à vésperas dos Jogos Olímpicos. O Brasil agora já conquistou a medalha de ouro, mas como é que você vê essa nova geração, esse time treinado pelo André Jardine? Eu sou um jogador que não tenho frustração na minha trajetória profissional. Eu tive uma infelicidade, uma lesão muito séria, fiquei mais de 2 anos parado, mas eu tive a competência do Departamento Médico do Internacional de me recuperar, voltar a ser campeão no Internacional, voltar a ser campeão no Corinthians, e ser em 94, ser convocado também por um amistoso Brasil e Alemanha aqui no Beira-Rio. Eu fui convocado também. Então, eu não tenho frustração nenhuma dentro da minha trajetória profissional. Pelo contrário, eu tenho orgulho daquilo que eu fiz. Todas as vezes que foram feitas com prazer, com alegria, com dedicação. Então, eu tenho orgulho de tudo aquilo que eu fiz. E hoje, a seleção brasileira, ela é representada por um grupo muito bom, são jogadores de alta qualidade, jogadores que disputam nos seus clubes o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Europeu, e hoje a seleção brasileira é a seleção favorita para ser bicampeão olímpico. Hoje a seleção a ser batida é a seleção brasileira. Então tem mais essa responsabilidade ainda, de você entrar, estrear nessa competição e estrear como favorito, porque você foi o último medalhista de ouro numa última Olimpíadas, e hoje você tem que, no mínimo, almejar o bicampeonato. Então, toda equipe, toda seleção que vier a jogar contra o Brasil, ele vai vir com esse sentimento. Nós vamos enfrentar a seleção favorita, que é a atual campeã olímpica, e nós temos a obrigação de bater essa seleção. Então, a minha opinião, uma opinião é que o Brasil é o favorito, tem um grupo bom, tem uma comissão técnica que tem condição de repetir o mesmo trabalho da última Olimpíadas, e eu acredito sim que o Brasil pode ser campeão, bicampeão olímpico. E até estava pensando aqui, né, Pinga? Legal que vocês mudaram essa história, né? Porque anteriormente a CBF, a CBD, enfim, o futebol brasileiro não dava muita atenção para os Jogos Olímpicos, né, em relação ao futebol. A partir da medalha de prata em 84, o Brasil começou a perseguir o ouro, né? Tanto que foi depois em 88, foi prata, mas foi através da conquista de vocês. Existiu um divisor naquele ano ali, no qual o Brasil não se empenhava tanto como deveria no futebol, pela tradição do futebol brasileiro, pela qualidade individual dos seus jogadores. A gente não tinha uma noção clara do que é entrar numa Olimpíada, disputar uma medalha de ouro e ser vencedor. A partir do momento que a gente, por pouco, né, faltou muito pouco para a gente ser medalhista de ouro, o futebol brasileiro se conscientizou que nós tínhamos essa condição de ser campeões mundiais e também tínhamos essa condição de ser campeão olímpico. E aí, em 88, existiu uma preparação também, onde foi formada uma seleção muito boa, mas infelizmente fomos medalha de prata. E agora, na última Olimpíadas, foi montada uma seleção muito forte, onde a gente tinha quase que uma obrigação de ser campeão olímpico, que foi disputada no Brasil. A decisão foi disputada dentro do Maracanã. Então a gente tinha uma obrigação de ganhar por vários fatores. E o grupo que disputou a competição e foi medalhista de ouro foi competente, existia uma expectativa muito grande de alguma coisa dar errado e a gente ser medalhista de prata novamente, mas o grupo provou que não. Era um grupo qualificado e dentro do campo ele mostrou as reais condições do futebol brasileiro. Pinga, já te agradecendo aí por atender o Brazuca nesse especial Jogos Olímpicos. Sempre encerro a entrevista escalando o time que conquistou o título, enfim, que se destacou, e o convidado, logicamente, define esse time em uma frase.
Vou fazer essa brincadeira com você também, tá ok? Tá ok. Gilmar, Ronaldo, Pinga, Mauro Galvão e André Luiz, Ademir Keifer, Dunga e Gilmar Popoca, né? O Gilmar do Flamengo. Tonho, aí eu coloco o centroavante Chicão, na época jogava na Ponte Preta, né? Kita e Silvinho. Técnico Jair Pisserni. Define esse time em uma frase. Um grupo que foi escolhido num clube no qual tínhamos uma responsabilidade enorme de representar um país. Chegamos lá nem perto de ser favorito a chegar às finais ou semifinais para tentar uma medalha de bronze. E com a união, principalmente com a amizade que existia aqui dentro do Internacional e foi levado para dentro da seleção brasileira, a gente conseguiu chegar numa final de Olimpíadas e conseguimos ser medalhista de prata. Então, não deixamos que existisse uma frustração maior nesse grupo aí. Conversamos com Pinga, medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Los Angeles em 1984. Pinga, muito obrigado por atender o Brazuca e relembrar essa conquista. O prazer foi meu ter participado contigo aí do programa. Sempre é bom a gente lembrar os momentos felizes que nós passamos dentro do futebol, e esse para mim foi muito agradável, foi muito feliz, e muito obrigado pela oportunidade que tu me deu. Um grande abraço. Olha a falta, Gilmar. Conversa com a menina que ela deita e rola gostosinho, garoto. Autorizado. Ripa na chulipa, pimba na gorduchinha. E que gol! Do Brasil! Gilmar, o garoto! Chiruriro lá! Chiruriro!